Olá, gente boa, tudo bem com vocês? Estamos aqui nessa live para fazermos uma recapitulação aqui do livro de Mateus, da nossa escola, a Universidade X, lá do Brasil. Estamos aqui falando aqui da Suíça, aqui praticamente da divisa aqui em Ferney-Voltaire, da França com a Suíça. E nós estamos aqui já com alguns alunos, eles vão se apresentar. Meu nome é Júlio Santos, eu sou o professor responsável aqui da Escola de Jesus aqui na Suíça, e é um grande prazer tê-las conosco aqui, e vocês que vão assistir no gravado, ok? Então, vamos lá, estamos aí na companhia da Magda, da Eugenie, e da Elizabeth e da Gleice. Vamos lá, então, começando pela... Quem vai se apresentar primeiro? Olá, eu sou a Gleice, da Suíça, moro no cantão de Fribourg e faço parte da Escola da Filosofia da Suíça. Olá, eu sou a Elizabeth, eu moro em Berna, já faço parte da Filosofia X há 9 anos. Uhum. Olá, eu sou Eugenie, eu moro aqui em Genebra, e agora que eu estou começando aí, eu já tem um tempo que eu conheço um pouco, né, mas agora que eu estou fazendo parte, né, estou entrando, né, sou nova. E obrigado. Eu sou a Magda de Paris e já faz 2 anos que eu estou na filosofia. Ok, pessoal, então hoje o motivo dessa live, como nós colocamos no grupo aí, todos aos domingos pelas 10 da manhã, nós vamos estar fazendo a recapitulação aqui das aulas para que possamos assim tirar dúvidas e outros assuntos também concernente à escola, tá bom? Então, pessoal, vamos fazer aqui uma recapitulação rapidinho. O Evangelho de Mateus é conhecido como o Evangelho do Reino. O Evangelho significa anunciação, notícias, como vocês acho que já entendem. O que é o Evangelho do Reino? Jesus ele veio exatamente trazer esse anúncio, essa novidade, né, da questão do reino, o reino sétimo que vai ser estabelecido aqui nessa terra. Nós estamos terminando o reino sexto, estamos no finalzinho da tarde de sexta-feira para entrar então no sábado, que é o milênio, ok? Então, Jesus começou a dar o seu primeiro ensino, entendeu? Capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7. Do capítulo 1 até o capítulo 5, vocês vão observar ali o nascimento de Jesus, né? O nascimento de Jesus e depois, né, o seu batismo, a história de João Batista ali, depois ela é introduzido ali para o deserto, que é exatamente a questão que todo homem, ele é introduzido nesse crivo de ter, né, poder, ser, ter e poder. Então, Jesus, ele como homem, Deus encarnado em Cristo como homem, ele também foi submetido a esse crivo, né, de teste. Então, o deserto fala dessa questão aí. E a pergunta que fizeram a pergunta no grupo de que como Jesus conseguiu jejuar 40 dias, nenhum homem consegue. E por que Jesus foi para o deserto? E depois, o que significa Seol? Entendeu? Pronto. Então, o Evangelho de Mateus, ele tem 28 capítulos na Bíblia comum lá, certo? 28 capítulos que tem lá na Bíblia comum. Mas no Evangelho de Mateus aqui, nós vamos entender que ainda é o Velho Testamento, não é o Novo Testamento. Entre a página de Malaquias, que na Bíblia é lá comum, que termina o livro de Malaquias, e tem as páginas brancas que dividem o Velho e o Novo Testamento, é um erro grosseiro. Por quê? Ainda no tempo de Jesus, até o capítulo 28 de Mateus, ou 27 pouco por aí fora, ainda é o Velho Testamento, mas na transição do Velho para o Novo. Certo? Até que capítulo?
Os De evangelhos, Mateus? é, De de Mateus, Mateus? Até que capítulo? até o Qual? capítulo 28, a partir do versículo 50 e tal, aí já começa, então, após a sua morte e a sua ressurreição, aí começa, então, o Novo Testamento. O Velho Testamento, o Novo Testamento é uma transição do Velho para o Novo. Enquanto Jesus estava vivo, ainda exercendo seu ministério de 1260 dias, era a transição da velha aliança para a nova aliança. Beleza? Então, nessas aulas que vocês estão estudando, exatamente um processo que Jesus está ensinando, anunciando a questão do reino, a justiça do reino, como herdar o reino, as parábolas, etc. Entendeu, pessoal? Sim. Pronto. É uma introdução aqui do Evangelho de Mateus. Então, lembre de uma coisa. Quando vocês verem o Novo Testamento, o que é o Novo Testamento? O Novo Testamento começa exatamente após a ressurreição de Jesus. Hebreus 9. Começa a partir de Hebreus 9. Ou então, a partir dos versículos do capítulo que fala da ressurreição de Jesus, seja Marcos, seja Mateus. Aí já é o Novo Testamento. Atos dos Apóstolos, por exemplo, capítulo 2, e assim por diante, Atos da Igreja. Aí já é a história da Igreja, a história do Novo Testamento, que é a graça. Ok? A lei durou até João Batista. João Batista foi o último profeta. Gente boa, minha esposa não está aqui hoje, que ela passou por uma cirurgia, viu? Ela não está na live de hoje, que ela está recuperando. Ela passou, foi quinta-feira que ela foi no hospital, ela passou por uma cirurgia e está ali do lado, está descansando, por isso que ela não está aqui conosco hoje, tá bom? Ok. Recuperação para ela. Obrigado. Melhoras dela aí. Obrigada. Bom, então eu dei uma pequena introdução, vocês tiveram algumas dúvidas nessas primeiras 8 aulas, como é que está sendo o estudo, como é que vocês estão evoluindo, como é que está sendo a evolução, a Elizabeth, por exemplo, acho que ela já conhece bastante coisa, porque ela tem 9 anos, né, é pioneira. Elizabeth, ficou sem som. Quem está me ouvindo? Eu. Elizabeth, ficou sem som. Escreve para ela, Júlia. Eu escrevi para ela. Sim, estou tentando, Júlia. Agora sim, Elizabeth. Tá, então nós vamos começar então com algumas... Não consigo. Tá bom. Eu queria fazer uma pergunta. Sim. Quer dizer que aqui não existe o batismo do Espírito Santo, né? Sim. Sim, pode perguntar que depois eu vou rematando. Vai. Quer dizer que, como os evangélicos dizem, né, que tem um batismo do Espírito, então não existe. Quer dizer que é a separação do fogo, da palha e do trigo. Uhum. Então, eu vou explicar o que significa o batismo com fogo na questão de João Batista, né? Que Jesus viria batizar com Espírito, né, e com fogo. Né? Esse batismo com fogo exatamente é o crivo, é a tribulação, é o teste nosso. Nós fomos batizados nesse fogo. O fogo fala da dificuldade, do teste, do crivo. Não é o batismo em falar em língua, como diz os pentecostais e as igrejas. Entendeu? Então, a evidência do batismo em Atos, capítulo 2, que eles falaram na língua das nações, entendeu? Exatamente, quando você estudar Gênesis capítulo 11, você vai ver que houve uma confusão na Torre de Babel. Houve um batismo lá em cima, em Gênesis capítulo 11. Batismo das línguas, das nações, da confusão. E lá em Atos,
é uma correção, entre aspas assim, né? Uma correção em relação do entendimento desta língua falado no idioma, no idiomas daquelas pessoas que estavam ali na festa em Jerusalém. Então, aquele batismo, na verdade, foi a composição do entendimento dessas línguas. Não sei se vocês estão me entendendo. Aquele batismo. Sim, tá bom. Então, esse batismo do fogo... Pode repetir? Aquele batismo foi o quê? O batismo de Atos dos Apóstolos. Não, esse batismo... Sim. Esse batismo que João fala é o batismo do fogo, é o batismo do crivo, da introdução do crivo. Uhum. Das lutas, das tentações, é como o ouro passa pelo fogo, o ourivo, né? O ouro não passa pelo fogo para ele ser purificado. Uhum. Então, esse fogo, entendeu? É o batismo. O que esse fogo são as lutas, os desafios, são o nosso crivo, o nosso teste. Todo homem ele é submetido a esse batismo. Uhum. Dona Leite, tá lá no grupo a palavra passe. Fala com ela, tá no grupo. Gente, só um minutinho aqui que a Karina tá pedindo a palavra passe. Tá no grupo. Pera aí, só um minutinho que eu vou falar com a Karina aqui. Fala com ela que tá no grupo, pessoal. Deixa eu ver aqui. Pera aí. Vou tentar encaminhar para ela novamente. Só um minutinho. Pera aí. Tá no grupo, Lele. Não é. Júlia, a palavra passa esse daí, o 42.3.35. Sim, passa para ela, porque tá no grupo. É isso aí que eu coloquei agora, tá vendo? Ela é da Inglaterra. Deixa eu ver aqui, peraí, só um minutinho. Vou enviar no particular para ela. Mas tá no grupo, tá tudo explicado lá no grupo. Bom. Oi? Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Bom, então nós vamos continuar aqui para não a gente perder o raciocínio. Eu coloquei no grupo também aí lá o rapaz explicando como abaixar o aplicativo, sabe? No próprio grupo. Eu ainda falei no grupo aí, gente, se vocês não têm experiência, pede alguém que tem experiência para baixar o aplicativo. É simples, não é complicado, entendeu? Como fez a Eugenie. Eugenie também não tinha experiência com nada disso. Ela conseguiu arrumar acho que o esposo dela que conseguiu fazer para ela. Tem a Maria da Alemanha, que já Maria, é tão simples, entendeu? Então, como o professor falou lá, né, inclusive num programa que ele deu de quinta para sexta-feira, ele falou da questão aí da evolução nessa questão aí, senão nós vamos ficar para trás, entendeu? Então, temos que evoluir. Bom, a Gleice colocou lá, né? A Gleice colocou lá. Tá bom. Então, quem fez a pergunta do batismo foi a Magda, né? Então, o batismo é esse, é o batismo do fogo, é o batismo do crivo. Então, o batismo do crivo. A ideia é crivo, para mim, ainda fica um pouco... É o juízo, é o batismo do fogo, é o batismo do juízo, do julgamento. Os testes, né, que a gente vai passando. Olha, isso você vai encontrar aqui a resposta, Magno, na Bíblia, na página, quer ver? Vamos ver, rapaz. Na página 4 do livro de Mateus.
e versículo 3. Capítulo 3. Deixa eu ver aqui. No capítulo 3 explica tudo aí. No capítulo 3 aqui da Bíblia, aqui da Bíblia Codex, aqui do... Peraí que eu vou abrir rapidinho aqui. Peraí, só um minutinho. Não, tá bom, eu entendi. Olha, pois, eu vou ler para vocês. Pois Jesus tem em sua mão uma pá para limpar a terra, separando o trigo da palha. A palha ele vai queimar com fogo. Este é o batismo do juízo, um fogo eterno. Jesus aparece e é batizado para cumprir e encerrar o Velho Testamento. Tá bom? Tá bom. Beleza, então. Mais uma pergunta? Ou dúvida? Incrível. Textos. Ok. E uma coisa que eu achei muito importante é que ele disse que a gente tem que meditar e se concentrar pelo que vai vir, né? Porque Yeshua fazia sempre isso, né? Meditava, porque ele ia passar por momentos difíceis, né? Exatamente. Esse foi o motivo que Jesus foi levado ao deserto. E Jesus não foi levado ao deserto pelo um outro espírito. Quando fala que o espírito impeliu Jesus, é o próprio espírito de Cristo, é o próprio seu espírito. Que ele foi conduzido ao deserto. Deserto é lugar de sofrimento, de meditação, né, de reflexão. Por quê? Porque ele ia enfrentar 3 anos e meio contra o sistema religioso, contra o sinédrio, a política de Jerusalém, ao mesmo tempo em confronto com os religiosos. Na época de Jesus, tinha 400 sinagogas, só na época de Jesus, fora o sistema político religioso do sinédrio. O sinédrio era composto de 72 rabinos, acho que 72 rabinos no sinédrio. E lá eles controlavam tanto a questão política e a questão religiosa. E Jesus veio para combater a hipocrisia. Então Jesus ele veio cumprir, encerrar o Velho Testamento, por isso que eu falei que era a transição para o Novo Testamento, o Evangelho. Entendeu? Então, é isso aí. Por isso que a Isabel perguntou nessa questão aí, se nenhum homem consegue ficar 40 dias no jejum. Mas Moisés ficou 40 dias, mas a Bíblia não fala. Moisés provavelmente bebeu água. A Bíblia fala que ele ficou sem comer, mas sem beber não. Agora, Jesus foi um jejum realmente sobrenatural. E também não fala, né? Fala que ele jejuou, mas também não fala que ele bebeu, me parece. Entendeu? Então, foi os 2 casos na Bíblia. Os 2, né? Foi Elias? Elias também ficou? Bom, entendeu como é que é? Sim, Jesus ele veio aqui tá, quando vocês lerem aqui Mateus aqui, ó, capítulo 4, Jesus ele veio representar a própria lei, mas o outro lado da lei, que eles não entenderam, o lado do amor, da misericórdia, da justiça. Entendeu? Então, os judeus, eles viam muito o pé da letra, por isso que Paulo fala que a letra mata, a lei velha testamentária. Mas o espírito da nova lei, do Novo Testamento, que é Cristo, ele dá vida. Entendeu? A diferença entre o velho e o novo. O Velho Testamento, entendeu? Foi para um povo exclusivo, Israel, entendeu? Só que eles se encheram de ego e foram hipócritas, egocêntrico, entendeu? Tiveram todo o conhecimento da revelação do Criador, simplesmente o que eles fizeram? Fizeram deste conhecimento para dominar. E Jesus ele veio tanto para eles
e veio também para todos. Vamos dizer assim, Jesus ele veio representar a própria lei e mostrar o que realmente era a lei. Eles não entenderam a lei. A lei tinha graça, tinha um amor, tinha misericórdia. Eles não, eles eram legalistas. Era olho por olho, dente por dente. Cheio de rituais, cheios de dogmas, de tradição. E isso, por isso que você vai ver no livro, em alguns profetas, Jeremias, que Deus não pediu sacrifício, não pediu holocausto, nada disso, mas só foi colocado isso na velha lei pela dureza do coração deles, pela ignorância. Então, quer dizer que essas festas a gente não faz, né? As festas. Não, isso aí é um contexto para Israel, naquele contexto passado, nem hoje também se faz. Se faz lá em Jerusalém, querem voltar isso lá no terceiro templo, mas nós sabemos que isso isso é legalismo, isso é para questão de dominar, porque na verdade são eles que vão fazer o apocalipse, porque através da Torá eles querem dominar o mundo. E esse tempo já passou. Entendeu? Então, a nossa consciência tem que ser uma consciência de liberdade, né, de coerência, uma coerência. Por isso que eu falei, não sei com quem eu falei, que ser cristão é uma consciência. E Jesus veio estabelecer um reino de consciência, de justiça, de igualdade, de amor, mas na verdade, de justiça, porque quando você é justo, você tem um amor. Aquele que ama, ele não vai praticar injustiça. Aquele que ama, ele vai praticar a justiça. Então, o amor nunca está acima da justiça. O amor está embaixo. Porque se você é justo, mesmo que a sua justiça, você tem que realmente botar o cara na prisão, porque se ele realmente cometeu um crime, cometeu uma coisa, ele tem que pagar por aquilo, entendeu? Por isso que tem muitas coisas que as pessoas não conseguem entender e diferenciar entre amor, justiça, graça, misericórdia, perdão. Não conhece Deus. É isso mesmo que eu vejo aqui na segunda aula, que ele diz que tudo é consciência, né? Que tudo é intenção do coração, porque ele diz, se você vai dar o dízimo e que naquele tempo você era brigado com o seu irmão, então não adianta diante do Eterno, porque o coração não está lá, né? As intenções não estão lá. Uhum. Foi por isso que Jesus, ele pregou logo no início do seu ensino, em Mateus capítulo 5, 6 e 7, que é um assunto só, não tem divisão de capítulo, mas eles colocaram para confundir a mente, né? Bloquear a revelação do contexto. Jesus falou exatamente das nove bem-aventuranças. Bem-aventurados são os pobres, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra e tal. Então, e Jesus falou no finalzinho, falou, aquele que olhar, desejar no coração, entendeu? Então você vê aí que foi muito mais além, entendeu? Jesus, ele traz a justiça do reino, ele não traz a hipocrisia. E ele pregou 1.260 dias num pátio do templo contra o sistema legalista, dogmas. E hoje é a mesma coisa. Mesma coisa as igrejas. E eu acho que é muito importante fazer esse exercício, né? Que sempre se perguntar por que eu estou fazendo isso, se é só da boca para fora, por exemplo, quando eu faço a live, se eu estou fazendo a live para me evoluir e para dar para os outros, né? Porque tem outros que estão nas tenebras que estão precisando. Então, realmente, eu achei isso muito importante como exercício para fazer. Magda, tudo é a nossa motivação, sabe? Não adianta que diante do espírito deste Deus que está dentro de cada um de nós, está sobre nós ou na nossa consciência, sobre a aura do nosso espírito, não tem como tapar o sol com a peneira. Hoje eu entendo, porque quando eu estava pastoreando há muito tempo atrás, aí eu fazia essa discriminação, entendeu? Do pecador, do pagão, do espírito, tudo mais. Eu
Eu fazia essa classificação de pessoas. Mas hoje eu entendo que Deus, ele habita em cada um de nós por esse espírito áureo sobre a nossa cabeça, na nossa consciência. E o que vale para Deus é a fé relativa de cada um de nós, naquilo que você é devoto. Se você é sincero por dentro, naquilo que você crê, e você não é a pessoa do mal, a sua essência é do bem, não importa. Então eu tenho que respeitar, eu tenho que amar você como pessoa, como imagem de Deus. Agora não vou amar os atos pecaminosos ou da maldade da pessoa. Como eu sou justo, ou estou trabalhando nessa justiça, eu vou reprovar o ato dela, mas a pessoa não. Uhum. Por isso que a intenção é muito importante. A vida é feita de emoção, intenção, e qual é a outra? Gleice? Desejo. Desejo. Olha, eu tô vendo que é só a Magda que tá participando. Cadê as duas aí? As três? Intenção, A Gleice. Ouvir preenche mais. Ah, É porque eu não intenção. quero tirar você do raciocínio, tá bom, então eu não quero tirar do raciocínio, mas eu tenho uma pergunta para fazer. Faz. Eu também estou gostando, tá muito bom. E porque tá bom, então Pegando o notas aqui, raciocínio né? fica. uhum. Mas é interessante, pessoal. Olha, nessa série aqui dessas aulas, quando nós chegarmos aí a partir do capítulo 23 de Mateus, vocês vão ver como é que é a visão de vocês. Olha, a partir do capítulo 23, que é o macro-apocalipse, que é o micro-apocalipse, entendeu? E depois tem as cartas de Paulo Romano, então nem se fala. Vai ser isso, olha, é melhor a gente fazer devagarinho, todo dia estudar uma aula, refletir, marcar no caderno, entendeu? E reverberar consigo mesmo, com entendimento, para que haja luz, entendeu? Consciencial. Aí sim, aí quando vocês, né, estiverem nesse nível e conversar com as colegas, com o marido, com os filhos, entendeu? Pô, vocês vão estar cheios de luz. Quando eu falo cheio do espírito, cheio de luz, cheio do conhecimento, entendeu? Vocês vão radiar sobre as trevas da ignorância com as pessoas. Vocês vão ter coerência, então não tem contra coerência, não há fatos e argumentos. Vocês vão conseguir levar o evangelho do reino, essa novidade do evangelho original que eles não conhecem. Uhum. Esse é o evangelho original que não discrimina, não suporta, entendeu? Ama, entendeu? É sábio, não entra em conflito, apesar que, de qualquer forma, quando você fala a coerência, fala a luz e joga luz nas trevas, vai ter que ter um conflito entre luz e as trevas, do conhecimento da ignorância ou não. Não tem como. Mas dentro de uma ética, de um respeito, e pronto. E também, Júlio, pode ser que sejamos mortos, né, pela verdade, né, quando vamos falar. Tem que estar pronto. Isso aí. Odiados. E Jesus falou que vocês seriam odiados. Olha, pede a chave. Ô, Gleice, tem como auxiliar aqui a Ana? Uhum. Tá pedindo a chave, não sei que chave é essa. Peraí. Não, ela está entrando por um outro sistema, não é aqui, não é? Ela está entrando num outro sistema, Eu acho que ela está no computador, Júlio. Sim, mas é só ela copiar e colar, mas ela tem que entrar nesse link aqui, quer ver? Ó, vou mandar. Exato. Ó, copiar. Entra. Eu vou perguntar. Eu não consigo. Oi, Ana. Olha, eu não tem como. Se você abaixou o aplicativo,
Você tem que carregar nesse link que eu te falei aí, entendeu? Olha, como assim, durante a semana, as pessoas têm que baixar o aplicativo, fazer um teste mesmo, sabe? Verificar certinho, porque não, vamos lançar. Então, pergunta. Oi, Gleice, Gleice, qual é a sua pergunta? Gleice, me ouvindo? Gleice, tá me ouvindo? Para o deserto, que é uma meditação, não é isso? Ô, Gleice, pergunta novamente. Oi, tá me escutando? Não, que eu não percebi a sua pergunta. Você tá me escutando? Agora estou. Mas tá me escutando? Tá, ok. Com relação a quando Jesus foi para o deserto, ele foi fazer uma preparação, que seria uma meditação, para enfrentar o que estava para vir. Sim. Não é isso? Sim, também. E quando a gente fala com assim, os pessoal ainda do sistema, quando a gente fala em se preparar, em ter uma meditação, e se preparar em uma meditação, eles já veem isso como coisa do diabo. Sim. Porque para eles é oração. Né? E a oração é o desejo. É aquilo que a gente, né, deseja para... Que a gente não ora, a gente deseja, a gente... Né? Então, qual seria uma explicação correta? Porque eu acho que todo mundo, a gente precisa de ter essa preparação, essa meditação. Né? Se preparar seria... Se você pode me corrigir se eu estiver errada, se preparação seria meditação, aquele momento que você tem ali a sós com Deus, vamos dizer assim. E os crentes do sistema veem isso como algo do diabo. Os crentes também veem isso muito do lado místico também, né? Então, eles... Exato. Eu fui no monte, eu já cheguei a ficar 3 dias no monte, lá orando e tudo mais, e no grupo nosso havia pastores e colegas que ficavam 1 mês, levava fruto lá para cima, barraca e tudo mais. Uhum. A gente fazia assim, jejum, no sistema fazia jejum para receber alguma bênção, alguma coisa assim, e às vezes nada funcionava. Ou praticamente não funcionava. Você passava, às vezes, anos ou meses, e isso não funciona. Eu já tive experiência assim, sobrenatural, né? Assim, de ver coisas lá no monte e tudo mais, com os crentes lá tudo. Mas Jesus, ele teve essa preparação, porque um momento, uma fase que você vai, espiritualmente, você vai desligar da matéria, né? Deste mundo, dessa matéria. É um momento realmente de uma alta reflexão, de meditação, como fez o Dalai Lama, esses outros aí, o Gandhi lá da Índia, esses gurus, né? Que busca a sabedoria por meio da meditação, entendeu? Só que não pode ser místico. Exato. Como eles, né, alguns deles são muito místicos. Agora, então, é um momento de preparação para o questão espirituais, né? O desligamento da matéria dessa terra. Isso é válido, agora não pode ser levado para o lado místico, né? E, como acontece no próprio sistema religioso, né? Então, eu penso que é um momento de preparação para o ministério, né? Como Jesus falou, porque ele ia enfrentar realmente cobras, víboras. Exato. E de que forma foi que ele se preparou, Júlio? Porque, assim, quando você fala com o sistema, ele fala assim, Jesus foi para o monte e foi jejuar. Uhum. Ficou em jejum para receber para aguentar aquilo que estava por vir. E, né, na nossa visão da filosofia, a gente não vê o jejum como algo tão importante. Exatamente. Posso falar? Pode falar, Amanda. Quando eu estudava no Kabbalah Center, a gente fazia muito meditação. E realmente é uma preparação, porque me veio também aquele versículo que diz: quando você vai construir uma casa, você tem que meditar naquilo que você vai precisar para construir, né? Uhum. E o que você vai suportar, o que você vai suportar e gastar, né? É isso. Mas o principal motivo de Jesus realmente estar no deserto, né, é para passar por esse crivo da tentação, de ter, ser e poder.
porque ele foi tentado na consciência, entendeu? Porque mais tarde viria a fama, viria a glória, entendeu? E Jesus sabia muito, muito bem, né, que todo homem busca isso, né? A fama, a glória pelo ter, ser e poder. Então, um dos objetivos, Gleice, de ir ao deserto, entendeu? É você estar preparado quando vier esses momentos de glória, de ego e tudo mais, para você estar ciente do que isso significa. Porque desde o começo do mundo, lá dos impérios, lá atrás, o homem, né, através do ego que todos nós temos, nós somos submetidos a esses desejos. Então, Jesus foi exatamente ali para o deserto para entender, meditar e se fortalecer nessa questão, porque isso viria, e veio muito forte. Porque a fama de Jesus depois começou a ir até o exterior, até o Líbano, né? Até os confins lá de Jerusalém, de Israel naquela época. Então, o homem está em busca disso aí. Então, um dos motivos do deserto não é para jejuar, matar minha carne. Isso é muito fraco. Uhum. Vou jejuar para matar minha carne, para me vencer uma tentação. Bom, tudo bem, já é válido. Agora, não pode ser uma coisa assim, uma coisa pessoal, uma coisa forçada pela carne. Aqui fala assim, quer ver? Ó? Assim, por exemplo, quando eles vão vir para dizer, você renuncia a teu Deus, eu vou te dar muito dinheiro, para a gente estar já preparado para dizer que não, a gente não deixa o nosso Deus por dinheiro nenhum, por fama nenhuma, né? Uma preparação consciencial. Consciencial, exatamente, Magno. É uma preparação consciencial espiritual consciencial, porque tudo está aqui, ó. Tudo acontece aqui e tudo está aqui, entendeu? Uhum. É na nossa mente, na nossa consciência. Então, nós temos sexo e inferno, nós temos o bem e o mal. E nós temos uma guerra interior e exterior. Nós estamos num mundo de dualidade, aonde a dualidade nos empurrou para a liberdade, mas tem seu preço. A liberdade tem seu preço, senão nós seremos escravos. Então, nós somos livres. Agora, nessa liberdade que nós temos, das escolhas do bem e do mal, entendeu? Isso aí, quando estivermos nesse corpo e nesse mundo, não tem jeito não. Nós somos, por isso que eu falo, esse momento de meditação que Jesus teve lá no deserto, entendeu? Porque ele seria tentado por ter, ser e poder. Todos os dias nós somos tentados por ter, ser e poder. Entendeu? Agora, igual a igreja falou, o jejum, nós não vamos fazer jejum místico, mas Jesus ensinou lá com o seu discípulo. Porque haveria dias que eles teriam que jejuar e tal, naqueles dias em vida, né? Em vida, entendeu? Então, assim, o jejum é importante? Mas o jejum não pode ser uma coisa, assim, mística e pessoal ou privilégios. Fazer um jejum porque eu preciso de arrumar um casamento ou uma casa, para que Deus me dá isso, me dá aquilo. Isso é ego, isso é um jejum como é que é? Privilegista. É o que acontece muito no sistema, você só jejuma para alcançar algo. Uhum. Mas você só, por si mesmo, você não pode fazer um jejum. Não sei, às vezes tem certas... Bom, aqui está se falando de espiritual, né? Mas muitas vezes tem algum problema físico, ou sei lá, que é preciso fazer um jejum, não para emagrecer, mas quer dizer, para curar alguma coisa, é diferente. A gente pode fazer isso individualmente. Eu acho mais que o jejum é mais feito para, assim, como saúde, por exemplo, não para sacrifício. Como saúde, exatamente, como saúde, sim. Você pode fazer, por exemplo, podemos ficar sem uma refeição, por exemplo, pode ser amanhã, ou pode ser à noite, só ter uma refeição no dia para dar um descanso para o estômago. Isso é um jejum. Exato. Mas as pessoas usam mais como sacrifício. Por exemplo, ficar dias. A minha mãe, por exemplo, ela era da igreja Deus e Amor. Ela ficava o dia inteiro quase sem comer, sem nada, para sacrificar uma coisa que ela nunca recebeu na vida dela.
Isso aí é um sacrifício tolo, né? Exato. Porque o sistema ele pega essa passagem que Jesus foi lá no deserto jejuar e traz isso para a vida deles. Uhum. E a gente precisa se preparar também para esse tipo de coisa, porque às vezes são em vão tanto sacrifício e não para o espiritual, e sim para alcançar algo. É um jejum privilegista, é um jejum que no fundo, a essência é para o meu ego, ou seja, é para o meu bem, para o meu bem-estar. Eu vou fazer um jejum para Deus me dar um carro, ou Deus me dar um apartamento, ou para Deus me livrar daquela situação que o patrão, a empresa, eu estou num processo tribunal, não sei o que, eu vou fazer um jejum para Deus abrir as portas. E não, isso é um jejum privilegista, é um jejum cheio de ego. Porque, mas veja bem, se Deus foi interferir, envolver em todas essas questões dos crentes, Deus não é humano. Tudo que Deus fez, já fez no passado. Tudo já foi pronto, lá no passado. E a vida segue dentro dessa dualidade, dessas escolhas, e de tudo mais, da semente, do clima, da terra, chuva, sol, verão. Gente, entendeu? Eu entendo assim hoje. O que nós temos que fazer é andar com a nossa consciência, conhecer realmente quem é Cristo, o que é ser cristão original, sabe? Isso é importante, você ser justo nos seus atos, na sua fala, nas suas emoções, nos seus relacionamentos, sabe? É você ter esse padrão, é um padrão excelente. Jesus disse lá, ainda no livro de Mateus, nós vamos chegar lá, eu acho que vocês passaram por isso, acho que já leram aí. Jesus disse, se a vossa justiça não exceder ou prevalecer a dos escribas e dos fariseus, não entra no reino. Então, o reino de Cristo é um reino de justiça, é um padrão elevado. Reino de justiça. reino de Justiça. reino de justiça. É reino de justiça. Reino de justiça. Então, se nós aqui não aprendermos, fazermos justiça, entendeu? Ou viver essa justiça, como é que nós vamos entrar no reino que vai ser um reino de juízo e de justiça? Então, as pessoas não têm consciência disso. Aí, tudo é motivação. Por que eu estou aqui na live? Agora a Magna fala, por que eu estou na live? Por que eu quero um carro? Por que eu quero evoluir? Para o meu ego? Porque eu sou, poxa, agora eu faço parte da filosofia X, agora eu entendo das coisas. Essas pessoas estão no sistema, são ignorantes, não entendem nada, são burras. Espera aí, não é bem assim. Você tem que, né, manter um equilíbrio, sabe? Eu tento entender o que é verdade absoluta, verdade relativa, por que as pessoas ainda estão assim, por que o sistema é assim, compreender as coisas, porque eu também era assim. Houve um tempo que eu fui ignorante, eu estava nas trevas, pensando que eu era salvo, que eu ia para o céu, que eu era o chefão, que eu era pastor, que eu orava, a coisa acontecia. Não. Cada um tem o seu tempo, entendeu? E a sua oportunidade vai ter. Então, cabe nós descobrir as pessoas que é coerente com o ser da verdade, sabe? Que abre uma possibilidade de você levar o conhecimento para elas. Entendeu? Então, é devagar. Eu penso também que o jejum mais importante é aquele que para reduzir o ego, né? Porque ninguém faz o jejum para reduzir o ego, né? Ser humilde. Falou bem. Eu quero ver um crente fazer um jejum. Eu vou fazer um jejum que eu estou muito agudo, eu não consigo se relacionar com fulano, com cicano. Nossa, eu sou mesmo. Nossa, né? Eu quero ver, mas não faz. Agora faz jejum para ganhar carro, ganhar casa, emprego. Isso é ego. Você acha que Deus vai ouvir, vai responder? Quando a coisa acontece de forma diferente. Não é porque Deus interferiu. Porque a ocasião. Mas... Sim, Júlio, pode completar. Não, porque a ocasião ela foi propícia, a coisa aconteceu na vida da pessoa, mas como a pessoa é crente, é mística, a Deus. Vai associar isso a Deus. Deus abriu as portas. Eu jejuei, entendeu? Eu acho mais que as pessoas, por exemplo, que estão no sistema, assim como nós éramos lá dentro da congregação, esses que eram,
os pastores, ele tira muito de nós, né? Então, eles crescem, eles falam eles fazem assim uma imagem mentirosa para aquelas pessoas que não têm uma visão, eles não estão vendo, eles acham que eles vão prosperar, mais eles dão, eles vão prosperar, mais eles tiram tudo deles para receber de Deus, ele nunca recebe, mas na miséria eles ficam, e os pastores engordando, filho dos pastores, e assim vão. Uhum. Exatamente. E eles mostram para as pessoas que Deus que está dando, mas as pessoas não estão vendo isso aí. Uhum. Exatamente. Agora, uma coisa que eu queria falar com vocês cada aula é baseada em cada capítulo aqui da Bíblia. Quem tem a Bíblia Codex pode ler também, além de ouvir as aulas, ler aqui na Bíblia. Sim. Eu leio. Uhum. Já marquei todo aqui esse glossário, essas palavras que eu não conhecia, as Sim. palavras aqui do glossário, eu já marquei todas para mim tentar Assimilar. colocar no meu novo dicionário, né? Agora, outra coisa, olha, se vocês quiserem comprar essa Bíblia igualzinha aqui, ó, ela custa acho que 35 euros na Amazon lá. Tem um link, vocês compram tudo direitinho, tá bom, pessoal? Vocês podem. E na parte da Alemanha? Hã? Na parte da Amazon da Alemanha, assim, Não, euro, ela... não, a Amazon ela é internacional. Ok. Aí você vai lá, compra 35, compra com cartão lá direitinho, ou por PayPal, 35, vocês vão ter isso aqui tudinho também, é simples, 35. Júlio, não, o Amazon não é internacional, não. Tem a diferença do Brasil e da parte da Europa. Ah, é? Mas não é Amazon.com? .com é universal. Não existe o .com.de. Tem o DE. Tem a da Alemanha e tem. Porque a dúvida é você pedir e não sabe se vai vir do Brasil para cá. Porque se vier da Alemanha para cá, tudo bem. Mas se vier do Brasil para cá, isso já é um outro processo. Aí eu não sei, mas eu vou colocar o link para vocês aí, vocês entram depois, quando acabar aqui a nossa live, vocês fazem. Esse eu cliquei que você mandou e ele entra como e-book. Com e-book consegue comprar, mas você precisa ter o link, aquele e-book da Alemanha, né, que você consegue ver no telefone. Agora, a Bíblia física, eu não vi, não. Não é física, é e-book mesmo que eu tô falando. Física não. Assim, o e-book sim, o e-book consegue, é bem baratinho, é 12 euros, alguma coisa assim, o e-book, que é aquilo que você lê pelo telefone. Sim, em PDF, entendeu? Em livro. É a mesma coisa. Sim. Olha, entrou... Bíblia mesmo. Olha, Ana, Bíblia mesmo. Ana. Como conseguir? Olá. Olha, isso que eu chamo de uma pessoa vencedora. Tá vendo? Não desistiu. Isso é uma pessoa evoluída, persistente, competente. Tá aí, ó. Parabéns, pessoal. Vamos dar um prêmio. Ok. Ana, nós estamos aqui fazendo uma recapitulação das 8 aulas. Já houve, assim, perguntas e respostas, foi muito legal. Fizemos aqui uma introdução do livro de Mateus, né, do Evangelho, a Anunciação, como você conhece. Tivemos também a participação do esposo da Eugenie, aqui de Geneve, um francês, e está sendo legal, tá bom? Essa live está sendo gravada para depois nós colocarmos no canal. E se quiser se apresentar rapidinho, então. Sim, então eu sou a Ana Karina, eu faço parte aqui da Escola de Jesus da Inglaterra e já estou na filosofia, vai fazer 3 anos e posso dizer que conhecer Cristo, conhecer a sua missão, transformou tudo. Trouxe crivos, sim, não vou dizer que melhorou a minha vida, não. Tornou-a mais difícil, sim, mas com o tempo eu fui aprendendo a tomar essas coisas difíceis e transformá-las em coisas boas. Então, tem sido um desafio vencer o meu ego todos os dias. Não é fácil, né? Porque nós nos deparamos com muitas coisas, familiares, conhecidos, amigos, né? Que nos confrontam e nos desafiam também, e há que ter controle. Então, conhecer Cristo é que nos autoconhecermos. E foi a melhor coisa. Infelizmente, a gente só dá valor quando está no poço,
assim dizendo, né? Diante de uma situação difícil da vida, a gente realmente reconhece que precisa de mudar. E eu estava nessa situação. Então, quando dei-me a oportunidade de conhecer Cristo, de mudar a minha vida, nunca mais parei.